Oi, gente, vamos lá, né? Eu tento dar uma ajeitada no meu cabelo, que eu detesto ficar. Eu percebo que eu odeio quando eu tô editando, né? E eu percebo que eu fiquei mexendo muito no cabelo, me dá uma agonia. Mas tá, vamos lá. O vídeo de hoje é pra gente comentar sobre As Vinhas da Ira, do John Steinbeck. Bom, esse livro eu acabei em dezembro, basicamente de 31, né? Acabando o livro literalmente no último dia do ano, aos 45 do segundo tempo. E, enquanto Macbeth, tadinho, que era bem menor que isso, eu terminei no dia primeiro. Vou fazer o que considerei ele de janeiro mesmo. E, gente, o que ocorre, né? Eu vou comentar hoje um pouco sobre as vinhas da ira. E eu fiz um roteiro. Vamos ver se eu vou conseguir seguir o meu próprio roteiro, né? Todos os links de coisas que eu citar sobre as vinhas da ira vai estar aqui embaixo, tá? E dessa vez vai estar mesmo, porque eu já fiz a descrição, tipo, só deixei pronta para copiar e colar. Mas tá. Seguindo meu próprio roteiro, né? As Vinhas da Ira, eu vou começar com o resumo da história. O resumo da história de As Vinhas da Ira, eu não vou dar spoiler nem nada nesse resumo, tá? O que que ocorre? As Vinhas da Ira é a história sobre a saga dessa família, né? Que muda do Oklahoma pra Califórnia, né? Eu sou ruim de geografia estadunidense, né? Só que eles são ruins da geografia de todo o resto. Então, assim, não vou saber onde é que fica e qual é a distância, mas é um bom pedaço, assim, de terra para se andar. E eles pegam a rota 66, né, da estrada, para eles irem de Oklahoma até a Califórnia. E o que que ocorre, né? Por que que eles estão saindo da terra deles? O começo do livro, ele se passa logo após, né, ainda está no período da Grande Depressão, porque ela durou pelo menos uns 10 anos, né, na história dos Estados Unidos. E aqui a gente já começa com uma descrição que já é para ambientar a gente sobre não só o local que a gente está, mas principalmente para dizer o ambiente que é o estado de espírito daquelas pessoas, né? O começo de As Vinhas da Ira, ele é um começo assim que descreve a paisagem, só que a paisagem você vai entender que é, na verdade, o estado da alma daquelas pessoas, né? Que está seca, né? Sem esperança. E eu tinha feito umas anotações enquanto eu lia, mas depois ficou um pouco difícil continuar. Mas as primeiras linhas são: as últimas chuvas lavaram suavemente as terras vermelhas e parte das terras pardas de Oklahoma, sem conseguir amolecer-lhes a crosta petrificada. Os arados deixavam cicatrizes nas terras encharcadas. As últimas chuvas fizeram murchar as hastes de trigo e espalharam lençóis verdes à margem dos caminhos, sob os quais sumiam as terras vermelhas e terras pardas. Era fim de maio, o vulgo mês do meu aniversário, e eu também nasci no fim de maio, no começo do fim de maio, basicamente. E a primavera varria as pesadas nuvens cinzentas que durante o longo inverno penderam do céu de chumbo. O sol crestava dia após dia cada haste que crescia, delineando o encontro bronzeado em suas verdes baionetas. E mais aqui na frente, é, ele fala sobre como que aquelas pessoas olhavam aquela terra que estava seca, árida, que era uma grande duna, sabe? Era muita areia, tipo, a terra vermelha, seca, sabe? E representava o estado de espírito deles, né? Porque eles estavam sem esperança do que eles iam fazer a partir dali. E por que que eles estavam sem esperança? O que estava acontecendo? Aquelas pessoas viviam, elas trabalhavam na terra, mas a terra não era delas, né? E os donos das terras, né, que eles eram apenas os meeiros, né? Que esse é o termo para quem trabalha numa terra que não é sua, né? Que não é propriedade sua, basicamente. Era basicamente agricultura familiar, né? E os donos das terras expulsaram os meeiros, né? E eles estavam vendendo as terras para os bancos, né? Porque era o período da Grande Depressão, então já era toda aquela questão, né, do capitalismo, né? E o que que ocorre? A partir dali, aquelas famílias ficaram completamente assim: para onde a gente vai? A gente não tem para onde ir. A gente não tem o que perder, porque não tem mais nada além disso, né? A gente não tem para onde ir, a gente não tem casa, porque eles trabalhavam e moravam na terra. E aquela era a casa deles, para onde eles iam, né? E
ele se vê nessa situação de estar completamente sem nada, né? Sem esperança, sem ter para onde ir, sem direção, né? E como quase todo e qualquer livro de Steinbeck, né, sempre tem analogias bíblicas, né? E essa família vê que precisa, no caso, ir para algum lugar. E naquela época já se tinham panfletos sobre a Califórnia que diziam que lá tinha emprego, lá tinha bastante safra, lá tinha isso, tinha aquilo, né? E que as pessoas poderiam ir para lá para ter seus empregos e retomarem suas vidas. E eles são cooptados, né, por essa propaganda que era propaganda mesmo, porque a realidade, como a gente vai entendendo, ela era muito pior, né? A ficção existe porque a realidade não dá conta, né? A realidade é dura demais. E o que ocorre? Eles decidem, né? E eles nisso eles não têm como vender a casa, né, eles só podem vender o que é deles dentro da casa, né? E eles vão, né, dando as contas, né, das coisas e é isso aí, vão juntando, né, o que der. Mas beleza. Essa família está passando por uma situação de que um dos filhos dessa família, o segundo filho mais velho, está preso. E ele sai em liberdade é quando ele chega na casa deles, né, e vê que a casa deles não está, né, não está mais disponível. E depois falam para eles, sua família está morando com seu tio. Aí ele sabe onde o tio mora, né, e eles foram juntos. Ele e o amigo dele que ele encontra, basicamente, na estrada. Não é bem amigo, sabe, eles se conhecem na hora. Que é o John, o Cassie. E acho que é John o nome dele. Mas o sobrenome é Cassie. E ele era pregador, só que ele tá passando um momento assim de descrença com a fé dele, também combinando com o momento, né? E o que ocorre? Vão os dois, né, pra casa desse tio e lá eles, né, decidem que vão continuar a jornada juntos, né? Ou seja, o Cassie também, né, que não é daquela família, mas pede permissão, né, pra estar com eles e eles aceitam. E a família, no caso, é Jowood, né, que é a protagonista dessa história. E por que tem coisas bíblicas aqui? Não só porque tem um pregador, mas é porque é um êxodo, né? É um reconto do êxodo, né? Contado por essas pessoas que percebem que elas não têm nada além delas mesmas e a união literalmente faz a força. É o meme, né? Um gif, se eu achar, eu vou colocar aqui, união. E é a única coisa que eles têm que pode, assim, ajudá-los, né? Tem, mesmo eu já tendo lido a Bíblia toda umas 10 vezes, eu não lembro mais especificamente, tipo, provérbios, salmos, sei lá das quantas, tal. Mas tem um que fala, né, sobre que é melhor estar sempre, dois no campo, né? É melhor você fazer as coisas sempre acompanhado, é melhor você estar unido, né? E até parte do cristianismo mesmo começa com essa proposta da união, né? Quando eles eram perseguidos, né, pelo Império. E o unir-se, no caso, é uma das coisas, né, que a gente vê com uma certa recorrência na Bíblia. E é uma coisa que nesse livro também é citado. O A Leste do Éden, né, também. Tem um pouco disso, mas eu ainda não li. Tem aqui em casa, mas eu ainda não li, vai ficar para outro momento da vida. Vai ficar para, sei lá, ano que vem, ou então ainda esse ano, mas, tipo assim, gente, eu tenho que dar um tempo, né, porque eu li As Vinhas da Ira durante algum tempo, então assim, eu preciso pegar um respiro um pouco do Steinbeck, porque eu gosto muito dele. Eu até hoje eu só li coisas dele que eu tenho gostado. Eu li o Mice and Men, que é Ratos e Homens, né, e agora o As Vinhas da Ira, e falta o A Leste do Éden, né, dele, e eu não sei o restante da obra dele, mas eu vou pesquisar. Mas resumindo, você dá um respiro, né? É igual, sei lá, o Jorge Amado pra mim. Nunca li nada que eu tivesse desgostado. Teve coisas assim que eu achei demais. Tipo, Teresa Batista cansada de guerra, mas tudo bem. E vamos lá, né? Aí essa família vai nessa busca, né? Rumo a sabe Deus onde, né? Porque só fala na Califórnia, mas onde na Califórnia? Não tem. Né? E durante essa viagem é quando a gente vê esse êxodo, basicamente, né? Porque a gente vê eles têm, essa família tem dois senhores idosos, né, que são os avós do Tom. E eles, é muito assim o êxodo, sabe, quando Deus falou para aquela geração mais velha que eles não entrariam na Terra Prometida, né, porque eles eram uma geração ruim, né, uma geração desobediente, uma geração que
é, que não cumpria, né, com as palavras do Senhor. E, no caso, eles não entrariam na Terra Prometida, né? E só Moisés que pôde ver a Terra Prometida de longe, mas também não entrou nela. E esses avós meio que são essa geração, né? Que eles nunca entrariam, né? Porque o avô é o primeiro que morre e a avó basicamente morre antes deles chegarem. E literalmente assim, só foi eles chegarem perto, ela morreu. Só que assim, tudo é narrado de uma forma assim muito crua, muito seca, né? A história deles perpassa por exemplo, acampamentos de imigrantes, onde alguns eles são tratados assim como escória, como pária. Um outro acampamento onde ele já tem condições melhores, mas as pessoas, os grandes latifundiários não gostam daquelas pessoas, porque sabem que elas são pessoas que não vão aceitar baixos salários, e que é uma coisa, né, que agora com a era Trump a gente vai ver, né, a questão do arroxo salarial. Se não me engano, o salário do mínimo dos Estados Unidos não é reajustado há 15 anos. E quando você para pensar que se eles estão com o mesmo salário há 15 anos, significa que, assim, as coisas ficaram mais caras, né? Então, eles vão comprar menos com a mesma quantidade de dinheiro, né? Então, a gente perpassa por todos esses temas, a questão trabalhista, né? Que aqui os sindicatos e tal, mas tudo que defende o trabalhador, sabe aquele negócio de, se é pelo bem do trabalhador vai quebrar? Não pode? Então, assim, a escala 4-3, o fim da escala 6x1, é em favor do trabalhador, vai quebrar o empresariado, e para mim tem mais que quebrar mesmo. Então, assim, é isso, assim, que a gente perpassa por todos esses temas, né? Tô aqui, eu fiz um vídeo, e eu vou deixar aqui na descrição, que eu coloquei bem assim, Steinbeck, que você não é desse tipo de, né, esses comunistas, não, você não é comunista não, né? Aí o Dilvo, no dia mais fraco dele do comunismo, e ele era abertamente, tá? Né, à toa que eu fui pesquisar sobre esse livro, e eu cheguei num site chamado Britânica. Eu não sei se é uma revista, se é um jornal, alguma coisa assim, ou uma newsletter, essas coisas, mas eu cheguei nesse site e ele falou justamente que o intuito dele era colocar basicamente uma placa dizendo assim, são esses os FDP, sabe? Então, a história, a gente tem essa família que vai atrás de melhores condições de vida e descobre que, na verdade, o que impede eles de ter melhores condições de vida são as pessoas que querem apenas, né, para o seu próprio bolso, não querem não querem partilhar, não querem dividir, e que as únicas coisas que o trabalhador tem a perder são os seus grilhões, né, porque é a união aqui. Eles encontram outras famílias no meio do caminho, eles ajudam outras pessoas, mesmo eles não tendo muito e nem podendo fazer muito por si mesmos, mas eles conseguem se ajudar, eles conseguem levar, nem que seja um pouco mais à frente, sabe, os outros que precisam de ajuda. Então, nós temos aqui também, os personagens no geral representam os tipos humanos. Nós temos a mãe do Tom, que assim, eu acho que é uma das melhores personagens depois do próprio Tom. O Tom, eu me identifico um pouco com ele, porque ele é um filho mais velho, apesar dele ser o segundo mais velho, porque o irmão mais velho mesmo dele, que é o Noah, se eu não me engano, o Noah, ele é meio assim, né, que ele some, né, ele tem um colapso mental, basicamente, e ele não aguenta, e ele abandona a família e sai, sem rumo, sem eira nem beira, sem lenço, sem documento. E o Tom, assim, ele é aquela pessoa que resiste, né? Tô aqui, tem um momento em que ele e a mãe dele estão conversando, em que ela fala justamente isso. Ela fala para ele: Tom, eu sempre soube que você seria, tipo, uma pessoa que não desistiria das coisas, que você persistiria nas coisas que você quer. Eu sempre soube. Quando você foi preso, eu também sabia. Então, eu sempre soube que você estaria presente, você iria persistir, você iria durar, né? Que é aquela questão do filho que não deu trabalho, né? Mas nós temos a irmã dele, a Rosa Sharn, que o final, basicamente, né, o Tom, ele nos abandona, né? Eu não vou dizer como, mas ele nos abandona numa certa altura do livro. E o final a gente acompanha a família dele, né? Não estou aqui, é a unidade familiar que é a protagonista, não necessariamente o próprio Tom, apesar dele ser um dos que mais tem destaque, né? Nós temos a Rosa Sharn, que o final dela é basicamente, ela estava grávida, né, quando eles começam a viagem, ela tem um bebê num dos acampamentos, e só que é um bebê prematuro e ele acaba nascendo, né, já sem vida, ou seja, um natimorto.
E depois que eles saem daquele acampamento, porque aquele acampamento não iria mais durar, as enchentes, né? A gente tem no começo do livro tudo seco, né? E no final a gente tem chuva. E uma chuva que basicamente leva a uma enchente, né? E o que que ocorre, né? Até nos vídeos que eu vi, essa cena é muito enfatizada. Eu vi os vídeos do Course Hero sobre e do Thug Notes, do canal Wisecrack. E essa cena do final é a cena que tem uma pintura, se não me engano, que relata isso, mas eu não sei o nome da pintura, mas se eu achar, vou deixar aqui, que é uma mulher que, com o seu seio desnudo, ela dá de amamentar para um, se não me engano, um senhor que é o pai dela, né? Porque esse senhor tá preso e ele está passando fome e ela tinha tido um bebê e ela basicamente alimenta o próprio pai, né? E, se eu não me engano, essa questão de o leite que vem que é produzido pelas mulheres, né? Também são histórias de pessoas que foram escravizadas e que fugiram da escravidão, né? Que quando eles precisavam de parar para comer alguma coisa e não tinha, né? Algumas mulheres cediam do seu próprio leite, né? Do seu filho para dar para essas pessoas, né? E essa cena no final é basicamente isso, né? Eles fogem, eles vão para um celeiro de uma pessoa X, e nisso eles encontram um pai e uma criança, né? E essa criança fala: olha, meu pai está morrendo, meu pai basicamente está sem comer para me dar, né? De comer, e eu não sei se ele vai aguentar. E a mãe olha para a Rosa Charne olha para a mãe, e elas já tinham, né, pensado no que elas fariam, né? À toa que sai todo mundo da família, né? E a Rosa Charne alimenta esse homem, né, dando do seu próprio leite do seu filho que infelizmente não vingou, né? E mas tudo que essa família passa, gente, sério. Tem um momento, assim, que é quase cinematográfico, que eles estão no caminhão, no meio do deserto, e eles estão olhando as estrelas, assim, tipo, eles param e eles vão olhando pro céu, aquele infinito, sabe? Eu já li, por exemplo, As Brumas de Avalon, da Zimmer Bradley, né? Que polêmico, mas tudo bem. E o que que ocorre? Se eu não me engano, a Guinevere tem agorafobia, né? E ela tem pavor de sair de casa, porque do castelo, né, do pai dela e tal, porque ela não gosta de olhar o céu, ela olha para aquela infinitude que ela não consegue conceber e processar a ideia de que aquilo exista, e ela começa a sentir medo, ela começa a ter crise de ansiedade, né? E ela prefere ficar dentro de casa porque em casa ela não olha o céu, então ela não tem isso. E o que que ocorre? Eles são justamente o contrário, né? O Tom tem irmãos mais novos, tipo crianças, né? E todos eles olhando para aquele céu cheio de estrelas, iluminado, né? Porque não tinha iluminação pública, né? Então, assim, não tinha muitas luzes naquela época. Então, eles conseguiam ver o céu estrelado, né? E é uma cena, assim, tão bonita, gente, que, assim, eu até lembrei dessa questão da Guinevere e eu fiquei assim, nossa, que filme que daria, né? Eu não sei se As Vinhas da Ira virou filme, provavelmente sim, né? Mas mas o Steinbeck, quando escreveu esse livro, ele queria falar justamente sobre, né, a questão de que olha o que essas pessoas, olha o que esses empresários que estão dominando, né, os salários, os empregos das pessoas, e olha o que eles estão fazendo com o povo, né? Então, é basicamente isso. E sem brincadeira, gente, eu acho que eu ainda não li um Steinbeck ruim. E é muito bom, na verdade, ler algum livro de um autor que compartilha do mesmo pensamento que você. No caso, eu e o Steinbeck, a gente é pra mim, na minha cabeça, tá, né, não sei se vai virar, mas a gente é de esquerda, né? Então, assim, o que que acontece? Ahn, Toda vez, assim, que eu leio alguma coisa que tem alguma coisa da esquerda, né? Tipo, é um livro de esquerda no geral, eu fico assim, ai, ai, né? E a mensagem desse livro, eu acho que ela é muito atual, visto os recentes acontecimentos históricos, né? Literalmente, quem não conhece a história está fadada a repeti-la. E, no caso, a gente conhece a história, né? As pessoas estão repetindo é porque é conveniente fazer isso, né? E, de verdade, a mensagem desse livro é: vamos nos unir, vamos nos articular em união para trazer a revolução mesmo. Porque não existe, gente, eu vou esperar, tipo, deixa eles fazerem a revolução e depois eu vou lá e me integro, sabe? Não, gente, a gente tem que fazer isso agora, tem que se articular.
Esse livro também serve como apesar de não ter muitos temas aqui, né, que vão mais nesse sentido, né, e tal, porque a gente vê a união como um guia aqui, né, uma força para uma coisa maior, né, mas a gente não tem a questão de se unir, sindicato e revolução, essas coisas tudo, né, mas já é o começo, sabe, literalmente é a partir daqui que a gente pode chegar em resultados muito mais positivos para a nossa classe, né? A gente tem que ser mais interesseiro, classe trabalhadora, a gente tem que mais ir fazer as coisas mesmo pelos nossos interesses, né? E se a gente deixa tudo na mão dos outros, né? Se a gente deixa que, os políticos vão fazer isso, né? Tipo, não dizendo que eu não confio em políticos, não confio, acho que como a maior parte da população brasileira, mas não é só pensar, tipo, deixa na mão da Erika Hilton, deixa na mão do Rick Azevedo, deixa na mão do pessoal que já é comunista e que fala as coisas na internet. Não. Isso está ao nosso alcance. Isso é o que a gente pode fazer. Então, é basicamente isso. As Vinhas da Ira. Top 5 estrelas. Ai, gente, sério, eu gosto muito do Steinbeck. Eu fico assim, vou ficar triste se algum dia descobrir uma coisa, tipo, muito close errado dele. Então, assim, B.O., sabe? Mas, de resto, o homem foi lá e colocou pra fora mesmo e disse que é isso aqui mesmo. E é isso. Todos os links estão aqui na descrição. E é isso, gente. Próximo vídeo de resenha que eu vou fazer vai ser o do A Insustentável Leveza do Ser. Esse talvez me dê um pouco mais de trabalho. Porque eu queria fazer umas coisas mais completas, sabe? E basicamente é isso. Vejo vocês no próximo vídeo. E, né, esse fevereiro, no caso, eu vou tentar algumas coisinhas novas aqui no canal. E eu espero que vocês gostem. E deixem feedback aqui nos comentários, por favor, gente. E é isso. Oi, gente, eu já tava editando quando eu lembrei que eu não falei uma coisa das Vinhas da Ira, de onde vem o título, né? O título vem de uma música que, na verdade, é um hino, né? E que tem especificamente essa parte das Vinhas da Ira. Mas no livro, o contexto de quais são essas Vinhas da Ira, são essas vinhas que nascem do fruto do trabalho e da exploração, né? Desse trabalhador, da ira com a qual todos eles têm que trabalhar todos os dias, né? Que eles não sabem se eles vão dar de comer aos seus filhos, e isso é um tema muito recorrente, o não ter certeza se a gente vai ter o que comer, né? Ao longo da narrativa, a gente tem várias dessas vezes, né, que, por exemplo, toda vez que eles pegavam bastante dinheiro, eles pensavam, nossa, a gente vai comprar carne, né, que eles quase nunca comiam. Então, são as vinhas da ira, que é esse trabalho, né, de exploração. E tem um momento, uma discussão que eles estão falando sobre a questão da fome, né? E eu não sei de onde que é essa frase, mas eu já ouvi, eu acho que numa dos vídeos do Gaio Fato, Fudiano, não lembro, mas que quem tem fome, quem te alimenta te domina, lembrei. E essa também era uma das questões que eles estavam falando, né, de que eles sentem muita fome, e essa fome gera uma ira, gera uma raiva, com a qual eles não têm como canalizar para algum ponto, né, porque fora o fato de que eles não têm uma pessoa que articule, que dê a ideia, né, toda vez que alguém tenta pensar em algo como, por exemplo, sindicatos nesse livro são vistos como essa coisa de comunista, desses vermelhos, né? Tem vários momentos onde eles falam, vocês são esses vermelhos. Aí aquele velho negócio de falar que a pessoa é comunista, mas não sabe o que isso significa, porque eles perguntaram de volta, e você sabe o que é um vermelho? Aí eles, não sei não, mas é ruim, sabe? É aquele velho negócio de que, beleza, você sabe o que é o comunismo? Comunismo malvadão? Não. A maioria das pessoas não sabe. Não sabe o que estão perdendo. Ou deixando de perder, né? Mas resumindo, que, né? De novo, né? O trabalhador só tem a perder os seus grilhões, né? Então, o título vem desse hino, né? Só que no livro a gente tem essa questão do trabalho, né? Que as vinhas que vêm dessa ira, né? Dessa classe que é subjugada. Então, é basicamente isso. E, né?
agora sim, finalizando o vídeo, né? Eu vejo vocês nas próximas resenhas. Ou eu vou colocar antes de eu finalizar aqui. Mas não se esqueçam de curtir, comentar, de enviar esse vídeo para os seus amigos. E, né, se você já leu alguma coisa do Steinbeck, que eu já leio As Vinhas da Ira também, nem que tenha sido há muito tempo, pode comentar aqui também e as suas impressões e tal. Então, é isso.